Se o mês de agosto é um mês que é muito trágico para a história do trabalhismo brasileiro, vocês sabem, por diversos elementos, né? Vargas, tem uma série de situações, elementos menores também que ocorrem em agosto. Setembro também é um mês que não é muito fácil, né? Setembro, como eu falei, já tem o golpe no dia 11, o golpe no Chile, e depois o assassinato, né, tanto primeiro do Salvador Allende, dos outros depois, aí Vitor Jara no dia 16, como eu fiz um vídeo até de domingo, se referindo a 16, que foi ontem. Hoje, dia 17, Carlos Lamarca é morto na Bahia, isso no ano de 71, se eu não me engano. 71, Carlos Lamarca é muito mal lembrado, inclusive, né? Hoje, agora, de uns tempos pra cá, começam a galera aí, começa um pessoal aí, Lamarca, tal, o cara fez a revolução, tentou, papapá, né? Mas ele não ocupa um espaço de destaque como ocupa, por exemplo, Marighella, na pré-história brasileira. É como o Apolônio de Carvalho também, que é o maior de todos esses revolucionários, maior que Marighella, inclusive. E é muito mal lembrado. Quem conhece o Apolônio de Carvalho, por exemplo, é só a petezada porque ele foi fundador do PT, o que eu acho que foi um puta de um erro dele, né? O que ele estava fazendo no PT, enfim, mas tudo bem, tudo bem. Mas também tá certo, porque voltar pro PCB naquela época, que depois se tornaria o PPS, que se tornaria depois o Cidadania 23, é ruim demais também, né? São meras siglas, né? Hoje os partidos têm muito pouco de ideologia mesmo. São centradas em nomes das pessoas e é isso que importa muito mais do que os programas, do que as ideias mesmo. O partido não é mais extensão das ideias, né? É extensão dos desejos de pessoas. Isso em qualquer partido, tá? É quase sempre isso. Mas a esquerdinha, que não tem memória, e você se diz de esquerda, desculpa, estou falando de você também, de quase todos vocês, eu sei que tem poucas pessoas, tem algumas pessoas, poucas, que não se encaixam no que eu vou falar. Mas se o nosso povo brasileiro já tem pouca memória, o esquerdista ele tem, pouca memória também. E pior, ele não tem consciência de que a memória, ela é importante, o cara nem sabe o porquê de ter uma memória, né? Não sabe a importância disso. Então o cara não sabe da necessidade dele formar uma memória afetiva sobre certas histórias, até histórias das quais ele não se sinta totalmente preenchido, mas que ele conheça, num grande quebra-cabeça dessas histórias, a história do seu tempo, anteriores ao seu tempo, para ele ter... Eu não consigo conceber a vida sem memória, né? Tudo que nós fazemos hoje, seres humanos, é reflexo de memórias milenares, até atuais. É isso, são repetições de padrões, conhecimento dos legados, né? E eu acho que o Carlos Lamarca, né, foi um cara que, ele não, né? Mas as pessoas, os filhos dele, a ex-mulher dele, né, os amigos dele, vendo o que os esquerdistas falaram. Você está falando, pô, Guerreiro, por que você está falando isso? Porque é o seguinte, quando eu era moleque, quando eu comecei a militar, eu li alguns textos sobre Lamarca, e eu li alguns textos sobre o que foi a luta armada da VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, e algumas outras coisas. E eu lembro da opinião formada na época, que era a opinião simples de falar que o Lamarca era um cara burro. Desse jeito, burro. Mas ele não era um bom militante, ele era burro, ele não era um cara capaz, não sabia formular. Porque é o seguinte, tem aquela mística antiga, e é verdade, né? O militante completo, né? Ele é um militante que ele sabe fazer uma leitura de uma tese, destrinchá-la, interpretá-la, colocá-la equiparada ao contexto que está acontecendo, né? Aquele contexto histórico e tal. Ele consegue se isolar, né, do problema e ele observa, tal, uma coisa, diz que esse é o militante completo. E ele também sabe formular, ele sabe escrever também uma tese,
ele levantou um problema, agora ele foca no problema e tenta resolvê-lo através de teses e convencer aí o trabalho político, convencer seus pares, seus outros camaradas, militantes revolucionários ou militantes reformistas, de que a tese dele é a correta, tal, e vão para disputa, ou não tem disputa, vão para o acordo. E é um trabalho que mistura política com intelectualidade, mas também, se o cara quer ser um militante revolucionário, ele também tem que saber lutar, tem que saber se defender, saber atacar, saber fazer guerra de guerrilha, saber fazer guerra total, guerra de ocupação. Ele tem que saber de tudo, né? Ele tem que, meu irmão, o cara, brincando, né? Como se fosse um jogo de futebol, o cara tem que jogar em todas as posições, tem que saber de tudo, ou seja, puta trabalho difícil, né? Tá certo, mas essa era a mística do homem novo, né, do cara que também tem amor pelos povos, por justiça, por tudo que acontece. Ele tem que entender o porquê que ele está fazendo isso, senão é mero trabalho sem causa, né? É um militante sem causa, no caso, né? Então, eu lembro de uma molecada, idade parecida com a minha, falando mal do Marighella. Eu lembro de textos que falaram mal, que ele não era um grande formulador, que ele errou porque ele era burro, que ele morreu por causa disso, que ele colocou em risco a equipe dele, a célula revolucionária dele e tal. E assim, eu via que os caras, na época eu não tinha como, eu não conseguia entender o porquê que criticavam tanto, porque eu via o filme do Marighella, foi meu primeiro contato com Marighella, com Lamarca, foi vendo o filme do Paulo Betti, que o Paulo Betti interpreta Lamarca, né? O nome do filme é Lamarca, o Capitão da Guerrilha, né? E eu tinha 13, 14 anos quando eu vi esse filme, e vi por várias vezes, e vi de novo, tem até no YouTube, se você quiser dar um YouTube aí, procura que você vai encontrar, tá lá de graça, dá pra ver e tal. Cinema nacional, muito bom. E o meu contato era esse, e quando eu comecei a militar na esquerda mais velho, um pouco mais velho desses 14 anos, eu percebi, eu falei, poxa, os caras estão falando muito mal dele, e eu não entendia por que falavam tanto mal desse cara, né? Deve ter sido uma coisa assim, um intelectualzinho desses de esquerda, que não tira a bunda da cadeira para fazer nada em prol da população, só escreve texto, que também o que configura como um militante incompleto, fez um texto, um cara leu e de orelhada começou a falar por aí, repetir, feito um papagaio. Fenômeno muito comum na esquerda, não é verdade? E eu não entendia, eu tinha até uma certa bronca, por isso que eu nunca me situei bem. Falei, porra, cara, os caras criticam um cara que deu a vida pelo país, muito louco, né? Complicado. E isso com certeza deve ter magoado muito os filhos do Lamarca, todo mundo que tinha alguma memória afetiva com o cara, uma memória de vivência e tal, né? Foi com o tempo que eu fui entender por que criticavam tanto o Carlos Lamarca dessa maneira. Criticavam o cara por ser militar, cara, por ele ser de origem militar. Você vê uma coisa, né, o Partido Comunista teve, as suas maiores bases eram nas Forças Armadas, isso nos anos 20, anos 30, até anos 40, até um certo momento. Esse tipo de resquício vai se dar até os anos 70. Né? Você tem militantes que eram das Forças Armadas e que eram comunistas, ou que eram nacionalistas, ou que eram qualquer outra coisa, socialistas, e ousaram ser revolucionários, agir de maneira revolucionária, né? Não só diziam que eram revolucionários, agiam, viveram uma vida revolucionária, mudaram seu padrão de vida, um monte de coisa, saíram do conforto, de perto de suas famílias e seus filhos, para lutar. E isso não era valorizado, cara. O militar não é valorizado. Isso eu começo a me perceber que era um esqueminha de esquerda rançosa, esquerda magoadinha porque perdeu, de falar que militar não presta. Então o Lamarca não é porque ele não era um bom formulador, não era um cara que sabia tudo sobre as teses, não sabia formular, escrever, entender, interpretar. Você olha o texto do Lamarca, realmente não é um dos melhores textos. Só que, cara, ele pegou em armas, velho. Ele servia em Quitaúna quando ele desertou, junto com um destacamento inteiro dele, que ele convenceu e vieram com ele vários, mais ou menos 3 carros cheios de armamento, de fuzil FAL, aquele fuzil que você não pode dar muito tiro porque ele esquenta e frita a tua mão, aí você tem que soltar ele no chão ou ficar com a bandoleira, né, a cantoneira, sei lá qual é o nome, aquela
né, a alça que você coloca o fuzil que vai no teu peito, né? Ele fritava tanto, esquentava tanto que você tinha que soltar o FOL, né? Mas ele cata ali, enfim, o arsenal de um armamento de ponta, né? O armamento de ponta é o armamento que o exército local usa, né? Se você vai enfrentar o exército local, é melhor você usar o mesmo equipamento que os caras vão usar contra você, não, você fica em desvantagem. Então você vê como que é genial nesse aspecto, né? Intuitivo, no mínimo. Ele, racional, campeão de tiro, capitão de verdade, não é capitão reformado que nem o Jair Bolsonaro, que sempre foi um militar mequetrefe, né, muito mal falado em diversos livros aí, foi bem lembrado por duas biografias, né, a do Jarbas Passarinho e a do Geisel, se eu não me engano, falando que ele era o pior militar que eles já conheceram, tá, pra você ver, o cara foi lembrado nas memórias desses caras. Né? O Lamarca não, o Lamarca ele foge de Quitaúna, né, levando um equipamento enorme, soldados e fardas, um monte de coisa. Entendeu? E ele faz um foco guerrilheiro fantástico a partir de um roubo, que ele faz uma expropriação do cofre na casa da amante do Adhemar de Barros, o pai do Maluf, praticamente, né? O rouba mas faz, né? Todo mundo fala que o rouba mas faz é Maluf, não. Essa frase foi cunhada pelo Adhemar rouba mas faz de Barros, né? Que disse isso uma vez. Eu roubo, mas eu faço, né? Tipo, dizendo, eu não sou ladrão, né? Mas você quer me dizer que eu sou ladrão, mas pelo menos eu estou operando alguma mudança, né? Adhemar de Barros. Então, eles roubam, o corrupto antigamente botava dinheiro em cofre, hoje bota em bolsa, em mala, malote, esconde em apartamento. Esse aí escondeu no cofre na casa de uma das amantes, e os revolucionários da VPR, sabendo disso, fazem uma ação coordenada junto com outro grupo, e aí eles pegam essa ação e roubam esse dinheiro. Era como se fosse uns 2 milhões de dólares, assim, só que 2 milhões de dólares naquela época, cara, era dinheiro pra porra, assim, era como se fosse uns 40 milhões hoje, assim, sei lá, tô chutando, tá? E eles compraram fazendas, o Lamarca compra fazendas no interior para fazer treinamento de guerrilha, ele vai cortando esse dinheirinho para dando para os aparelhos, para as pessoas irem vivendo na guerrilha, ele vai ajudando outros grupos e tal. Porque a ideia do Lamarca era a ideia do foquismo e promover um foco guerrilheiro no Vale do Ribeira, estado de São Paulo, né? Por quê? Uma geografia de vale é uma geografia que faz vantagem para quem estiver em cima do terreno. Por exemplo, é um vale, né? Então você imagina que é um vale, o que é? Uma cadeinhazinha de montanhas, ela deve fazer uma curva e tem uma área plana um pouco mais abaixo. Então você se situa ali, você consegue ter uma visão total de quem está vindo. E você tem mais uma coluna de terra enorme lá no alto, e você consegue entender que vai demorar para os caras subirem pelo outro lado para chegarem em você. E se você estiver no cume da montanha também, você consegue atirar de cima para baixo, quer dizer, te dá uma vantagem, né? O Lamarca não era um cara burro, de verdade, ele era um estrategista militar. O problema é que ele tinha um problema de pessoal, um problema de recursos humanos, ele não tinha tanta gente disposta a lutar assim, que parte do processo guerrilheiro é você ganhar o apoio da população, ganhar o apoio de outros grupos, de grupos mais fortes que possam também chegar a integrar a sua luta, ou fazer com que a sua luta seja integrada a deles. Precisava ter, mas o grupo de... Quem que eram os revolucionários naquele momento? Os revolucionários desses que lutam. Eles eram ex-comunistas, não apoiados pela União Soviética, não apoiados. Né? A União Soviética foi o primeiro país que aceitou o regime militar no Brasil. O primeiro telefonema não foi dos Estados Unidos, o primeiro telefonema que o Castelo Branco recebeu foi da União Soviética, cara. Essa que é a verdade. Então a União Soviética impediu. Foi assim que Marighella virou uma dissidência, foi expulso do Partido Comunista, o Marighella. Lá em Cuba ele já estava sendo expulso. O Lamarca, ele que fala, não, vamos fazer outro grupo. O problema é que esses caras que saíram do Partido Comunista, se eles tivessem se unificado numa única força só, talvez eles tivessem tido um pouco mais de sucesso, mais coordenação. Não, virou 300 grupos de luta armada socialista, alguns grupos de luta pacifista, mas pelo socialismo, alguns pouquíssimos grupos de luta nacionalista armada, e uma parte de grupos democráticos que pegarem armas e uma parte de grupos democráticos que pensaram em não pegarem armas. Ou seja, virou uma sopa de letrinhas, como é a esquerda ainda hoje, percebe? Né? Como são também os movimentos nacionalistas.
e cheio de preconceitos, né? Preconceitos, inclusive, que foram arraigados, aumentados com as mágoas da esquerda perdedora. Na época da democracia, tentaram dar golpes sobre golpes em cima das Forças Armadas, quando elas também foram um mero instrumental para os interesses imperialistas, interesses também da elite local subserviente ao rentismo, ao imperialismo também, enfim. Né? Trataram como se as Forças Armadas tivessem pensado todo o plano de dar um golpe no Jango, não sei o que lá. Quer dizer, e compraram uma mágoa para si que nem lhes era devida, porque em tese o PT nem existia nessa época. Percebe? Quem deveria, se é que deveria ter mesmo uma mágoa dessa, teria que ser quem sobrou do trabalhismo naquele momento. Quem sobrou? Brizola. E o Brizola nunca ficou magoado com os militares. Brizola compreendeu o que estava acontecendo num período e falou, olha, é isso, fazer o quê? O que eu quero dizer isso é pelo seguinte, se zoavam o Lamarca dessa maneira, e aí eu tenho que colocar, porque não adianta ficar fazendo homenagem agora do Lamarca, porque hoje é dia 17, ele foi morto na Bahia pelo coronel Papapá, que o Fleury estava atrás dele, mas quem matou foi o coronel Baiano, o Fleury não conseguiu pegar. Na verdade, um coronel baiano falou assim, é militar, quem lida com militar sou eu, que sou militar. Você é um civil, um delegadozinho, volta para São Paulo e não me enche o saco. Mandou um passa-moleque pro Fleury, esse porco do Sérgio Paranhos Fleury, responsável pela lei Fleury, né? Recebeu seu nome, ele que foi eliminado pela ditadura depois, porque ele era um arquivo vivo, né? Sabia de tudo, né? Virou um arquivo morto. Sabia de todos os podres, né? Sabia que o dono do Mapping dava dinheiro, sabia que sabia que a Fiesp dava dinheiro na Oban, sabia de um monte de podre, porque recebia, né? Enfim. A esquerda zoava muito então o Lamarca por conta disso, porque ele era militar. Era só essa mágoa. Porque quem faz esse tipo de crítica também não é formulador, também mal sabe ler uma tese, também é desses que não sai de trás do computador ou de uma máquina de escrever naquele momento e nunca fez nada em prol da população de verdade, só fica cagando regra. Né? É a esquerda que também age como tiozão de churrasco, certo? Que gosta de contar suas verdades de fim de semana, ali é o momento de ápice da vida dessa pessoa, né? Num churrasco a pessoa diz, é uma alusão, tá, gente? É uma alusão, tal. Enfim, o tiozão de churrasco é um ser que ele é um tiozão de churrasco, não precisa estar num churrasco, mas ele está sempre se regozijando de nada, de nada. Ele pega informação de outros lugares, finge que é dele, que ele pensou em tudo aquilo. Se for esperto, dá uma mexidinha, se não for, dá como leu e repete, feito papagaio de pirata. É isso. Lamarca é um dos grandes injustiçados da esquerda brasileira e da história nacional. Né? Tratado como desertor, mas pelos militares, mas temos que lembrar que o Lamarca ele vê um monte de militares, inclusive heróis de guerra, sendo preso no Princesa Leopoldina, no Rio de Janeiro, como está lá, inclusive, no documentário do Silvio Tendler, Militares pela Democracia. Dá uma olhada também que vale a pena ver, também tem de graça no YouTube. Vou botar nas referências depois. O Lamarca aguentou calado muita coisa, ele viu acontecer a ilegalidade do golpe, porque é um golpe. A revolução, um golpe, ela é ilegal, porque ela confronta uma Constituição vigente. Ela rasga uma Constituição para preparar uma outra depois. Né? Então, golpe ou revolução, chame como quiser, o resultado é o mesmo, tanto faz o que você chame. E o Lamarca viu muita gente honesta e leal à Constituição sendo presa, torturada e morta, militares. E isso, para a honra de um militar de verdade, faz com que o cara reaja. E o cara reage. E aí ele pegou um método para fazer a luta dele, o método socialista lá, de luta armada, tal. E pôs a luta dele em cima disso. É isso, a questão toda está nessa. A esquerda só ofende esse cara quando eu ainda falo. Volto a dizer, não sei se eu já disse aqui. Para mim, o maior de todos é o Apolônio de Carvalho. Entende? Que lutou em 3 pátrias, herói de 3 pátrias, é assim que ele é chamado. E no Brasil ele é mal conhecido. Uma das pátrias, né, 3 pátrias, uma das pátrias é o Brasil. Mas esse é um cara fantástico também, que eu logo faria um vídeo sobre ele. Mas a esquerda deveria ser um pouquinho mais cônscia das coisas, né? Ademais dos demais, até mais, um abacate Lamarca, era para ter feito esse vídeo com edição, mas o programa lá que eu uso não está me deixando fazer a edição da maneira correta, não está me deixando fazer nem a gravação,
e vamos continuar seguindo por esse modelo aqui, tá bom? Ó, dá um like, curte, compartilha. Também, se não quiser, não faz nada. Um abraço, tchau.